bom dia alegria, bom dia luz do dia. Sejam todos bem-vindos aqui na Escola Unicista, para que a gente possa fazer a prática e receber mais uma lição do livro de exercício de um curso em milagres. Então vamos chegando, vamos nos aquietando, vamos nos recolhendo dentro desse espaço de atenção, de disponibilidade, esse espaço de amor para receber essas lições de hoje. Vamos sentindo esse estado de presença e agradecendo por estar aqui, agradecendo pelo todo, que é muito maior do que nós. E a nós cabe a decisão, a disponibilidade para receber esses novos ensinamentos que nos ajudam nesse caminho tão amplo de amor. Ontem, bom dia Virgínia, seja bem-vinda. Ontem na lição 13, o mundo sem significado gera medo. O mundo sem significado gera medo. O que não tem significado para o nosso ego? E este mundo foi feito pelo ego. É o amor, não é? Oi, Lúcia, seja bem-vinda. Então, o amor não tem significado para o ego. E hoje, a lição de hoje, nós vamos ver aqui, então, Deus não criou um mundo sem significado. Deus não criou um mundo sem significado. É a lição que a gente vai olhar hoje. Parece às vezes que as lições são sem significados, são opostas, né? Contraditórias, mas não. Elas têm uma arquitetura tão amorosa e uma arquitetura tão divina que para o nosso ego é difícil a compreensão. Não é verdade? Então eu vou aguardando a Mari chegar por aqui. Não sei se ela já chegou, não tá aparecendo para mim, mas eu acho que não. Deixa eu dar uma olhadinha. Que às vezes não aparece aqui, ela ainda não chegou aqui. Eu vou seguindo então a lição e assim que a Mari chegar, ela vai entrando. Deus não criou um mundo sem significados. A ideia para o dia de hoje é, evidentemente, a razão pela qual o mundo sem significado é impossível. A ideia para o dia de hoje é, evidentemente, a razão pela qual o mundo sem significado é impossível. O que Deus criou, o que Deus não criou não existe. E tudo o que existe, existe tal como Ele o criou. O mundo que vês nada tem a ver com a realidade. Foi feito por ti e não existe. Então isso entra bem dentro daquilo que eu falei. Deus criou o amor e nós não vivemos essa realidade, né? Nós vivemos um mundo feito por nós, de imagens, de desamor, na verdade, né? Então, parece contraditório, mas não é. É só essa lembrança do que é real. O exercício para o dia de hoje deve ser praticado com os olhos fechados do início ao fim.
A Mari chegou por aqui, vou convidar ela. Ela recebeu o convite. Oi. Deu certo? Eu mando de novo. Deixa eu ver. Tá te convidando. Acho que deu alguma coisa aqui na... Mandar de novo, Mari. Vamos ver. Oi, Mari. Oi, tudo bem? Tudo bem? Eu não te vejo. Não? Não. Eu te vejo. Como que tá as imagens? Eu vou perguntar para as meninas que estão aqui. Eu, Vocês veem nós duas como está? eu posso sair e voltar novamente? Pode ser? Deixa eu tentar. Mas se elas veem nós duas, daí seguimos. Deixa eu ver. Se alguém pode dizer pra gente se tá aparecendo as duas, como que tá. A Lúcia falou que tá tudo certo. Então acho que a gente pode seguir, só que daí eu não vejo você, não tem problema. Mari, tá por aí? Acho que ela saiu. Oi, Mari. Tá travando? Deixa E eu ver. agora? Não, Não me vê. não. Isso é coisa do Instagram, né? Ele faz isso com a gente às vezes. A Lúcia falou que tá travando. A minha imagem tá travando, é isso? É, se alguém puder dar um feed pra gente, porque eu tô vendo a Lúcia e a Virgínia só aqui, que aparece pra mim. Então, se aparece mais pessoas, eu também não tô vendo. Ó, a Lúcia tá dizendo que tá tudo certo. Saudade de você, Lúcia. Ai, que bom. Então, vamos seguir assim, né, Mari? É coisa Vamos. do Instagram mesmo. Uhum. Tá tudo certo. Eu iniciei aqui, então, eu vou continuar aqui no Uhum. 2, né? Eu vou iniciar de novo para ficar mais harmônico. Deus não criou um mundo sem significado. A ideia para o dia de hoje é, evidentemente, a razão pelo qual um mundo sem significado é impossível. O que Deus não criou não existe. E tudo que existe, existe tal como ele o criou. O mundo que vês nada tem a ver com a realidade. Uau. É forte esse já começa assim numa intensidade muito grande, né? Sim. Eu estava falando, né, Mari, que os exercícios às vezes eles parecem contraditórios. Mas, na realidade, aqui está dizendo que está mostrando para nós o mundo de ilusão que a gente vê Uhum. com o mundo real que a gente não vê, né? Então Sim. ele está nos convidando a ter a visão de Cristo. Quem é o Cristo em nós? É o Filho de Deus lembrado do amor de Deus, que é a única coisa que ele criou, que é esse amor. Então, um mundo, para o ego, o mundo é sem significado, porque ele não vê o amor, né? O ego não enxerga esse amor. Uhum. Então, esse mundo fica sem significado, Isso, o mundo da porque ilusão, né, amiga, é sem significado, né? Então, toda vez que a gente entra no medo, e na ilusão, que são coisas movidas pelo ego, a gente entra no mundo sem significado. sim. E daí, às vezes, a nossa mente, a nossa mente programada para enxergar como o ego quer que veja, ela demora para aceitar essa ideia, às vezes, né? Às vezes ela fala, não, mas está falando aqui diferente, está falando, nós temos que entender que existe a criação divina,
que é para a gente aprender a ver com essa visão daquilo que já foi criado, que nós não precisamos fazer nada, e existe um mundo criado, inventado. Existe um mundo inventado, perdão. A criação é de Deus, mas existe um mundo inventado. Então, ele está falando de dois mundos para a gente entender que existe o mundo da guerra e o mundo do caos, né? E o mundo inventado, o mundo de imagens, de projeções. Tudo que é projeções, aqui é bem claro, né, dentro do 100, que a projeção é imagens, né? Então, a projeção gera a tua percepção, não tem como, né? Então, vamos seguir aqui. O exercício para o dia de hoje deve ser praticados com os olhos fechados do início ao fim. O período de exame da mente deve ser curto, 1 minuto no máximo. Não tenhas mais do que 3 períodos de prática com a ideia para o dia de hoje, a menos que os aches confortáveis. Se isso acontecer, será porque realmente compreendes para que serve. A ideia para o dia de hoje é um outro passo no aprendizado de abandonar os pensamentos que tens escrito no mundo e pensamentos que tens escrito no mundo e deveres em seu lugar o verbo de Deus. Os passos iniciais nesta troca, que verdadeiramente pode ser chamado de salvação, podem ser bastante difíceis, até bastante dolorosos. Alguns deles te conduzirão diretamente ao medo. Tu não serás deixado lá. Irás muito além disso. A nossa direção é rumo à perfeita segurança e à perfeita paz. Tá me ouvindo, né, Mari? Sim, tô te ouvindo. É que eu senti que teve uma queda de energia aqui. Eu pensei que tinha caído a live. Não, tá. Ok. Tranquilo. Aí fiquei presa na observação do ambiente. Alguns deles te conduzirão, né, à perfeição. Então, aqui também ele diz para nós, né, ontem ele fala para nós dessa segurança ilusória, mas ele também traz para nós aqui que existe, né, uma segurança real, que no amor você está seguro, né, lá não há medo, então não há uma falsa segurança. Com os olhos fechados, pensa em todos os horrores do mundo que cruzam a tua mente. Cita cada um à medida que te ocorre e, em seguida, nega a sua realidade. Deus não criou, portanto, não é real. Diz, por exemplo, Deus não criou aquela guerra, portanto, ela não é real. E aqui entra nesse exercício, antes de eu continuar, o Deus criado pelo homem, né, Mari? Sim. Então, o Deus que é punitivo, às vezes a gente fala assim, aquela Criado e pessoa... alimentado pelas religiões também, né? Também. E às vezes a gente, eu mesmo já fiz muito isso, hoje já não faço mais, mas eu olhava e dizia assim, né, julgava às vezes, mas aquela pessoa tem tal coisa, mas ela fez tal coisa, ela tá sujeita a isso, a receber essa punição, a gente não diz assim? Mas aquela pessoa, mas ela tá pagando pelo pecado dela. Então essa é uma condenação do ego, né, do Deus do ego. Não é sobre o que Deus criou, porque Deus criou só amor. Dentro do amor não existe espaço para o julgamento, né? Não existe esse lugar de compensar alguma coisa. Ainda é dentro do ego que a gente compensa. Então ele fala aqui, Deus não criou a guerra, portanto ele não é real. Então quanto menos realidade a gente dá para essa ilusão, mais nós liberamos a ideia de pecado e mais livre nós somos, né? Deus não criou aquele acidente de avião, portanto, ele não é real. Então a gente vai liberando essas imagens. Então aqui o convite hoje é a gente examinar tudo aquilo que você
vê como ruim, porque a gente está olhando para fora, projetando esse mundo de guerra, né? De inferno, de doenças. Tu quer comentar, Mari? Não tô te ouvindo aqui, amiga, pode falar. É que como eu não te vejo, eu não sei, Sim, né? fica à vontade. Uhum, Tá bom? Qualquer coisa você fala, vou comentar. tá bom. Então a gente vai fazer esse exame na nossa mente, assim que terminar a live, e olhar, né? E trazer essa fala. Deus não criou aquela guerra, portanto ela não é real. Deus não criou aquele acidente de avião, portanto ele não é real. Deus não criou aquele desastre específico, portanto não é. Eu quero falar algo, amiga. Quando a gente fala, né, Deus não criou aquele acidente de avião, portanto ele não é real, né? Algumas pessoas podem pensar, nossa, mas ele é real porque aconteceu, né? Mas é que as coisas que moveram não é uma criação divina, né? O que move uma guerra não é uma criação divina, então é algo mais profundo. O que move dor e sofrimento não é uma coisa divina, não é amor. Então, diz a Bruna, o ego vai estribuchar, ele tá estribuchando já, Bruna. Então é muito forte, assim, porque a gente pode ver algo acontecendo, né? Ver com os olhos do ego e ter a sensação, não, mas é real, olha ali, é real, tá acontecendo, então é real. Mas é que o que move isso não é real. Não é Deus, não é divino, não é amor, não é amor, então não é real. O ego vai dizer assim, né? Como assim? Como Uhum. assim? É real? Você não tá vendo que é real? Nossa, Porque doideira pensar que não é real. e sim, a gente está inserido dentro deste campo de ilusão, né? Então, para nós é óbvio que eu olho para minha casa, eu olho para meus filhos, eu olho para minha família, eu olho para aquele corpo que eu estou vendo e eu acredito que é real. Então, sim, a gente tem que ir devagar com essa ideia, né? Mas fazer essa prática já vai liberando esse Uhum, julgamento e vai liberando essas imagens. E o que que eu percebo, assim, né? Cada vez que eu faço as práticas, eu começo a ver um mundo mais, para mim, hoje o mundo ele tem esse significado de amor, sabe? Mesmo quando a guerra se estabelece ali, e mesmo que eu dê um tempo de realidade para essa ilusão que está acontecendo ali, eu consigo entrar, pode levar 1 ou 2, 3 dias ali, mas eu consigo voltar nesse estado depois de paz e ver algo mais profundo naquela situação. Não é que a situação ilusória não vai aparecer para nós, ela vai. sim. Mas a gente se aprofunda nela e tenta aprender com aquela sala de aula, né? Porque o Espírito Santo ele usa a sala de ilusão para que a gente faça a correção, a expiação, né? Então, às vezes, um acidente grave é bom. Vou pegar um exemplo meu, assim. Quando eu fiz eu tive que fazer a minha biópsia, eu aceitei aquela sala de aula de um outro lugar dentro de mim. Eu não fui lá com aquele, ai, agora vai acontecer isso. Não. Eu olhava para todos os meus ancestrais, eu olhava para tudo que veio antes, eu olhava para mulheres que não tiveram aquele apoio que eu estava tendo ali, ainda assim, nem que eu tivesse ainda validando uma imagem, mas eu estava dentro de um outro lugar de amor dentro de mim. E esse lugar é, que a gente vive de verdade, de realidade, às vezes, aqui não tem como, a gente está nesse lugar, nesse mundo físico. É um lugar dentro da nossa mente, né? Que vai fazer com que aqui fora tudo fique bem mais leve, Uhum. dentro desse lugar da nossa mente. Então, entrar nesse lugar de verdade dentro da nossa mente. Senão a gente fica meio Sim. perdido, né? Mas Sim, porque a nossa o Deus do ego, como você chamou, né? Ou essa energia da qual nós entramos, né? Nessa ilusão da qual nós mergulhamos, vai dizer por que que Deus permitiu que esse avião caísse, por exemplo, né? Ou por que que Deus permitiu que, sei lá, essa doença acontecesse comigo. Então, é muito forte o Deus do ego e
a forma como nós, Deus do ego, a forma como nós olhamos, né? Dentro desse mundo de ilusão. Eu falo que é esse Deus inventado, né? Uhum. Porque como que, né? Não tem, não faz sentido, né? A única criação ser amor e compartilhar disso. Não dá, não faz sentido. Então, o Curso Milagres traz isso para nós muito fortemente, para essa lembrança, né? Que a gente se esqueceu. Então, vamos seguindo aqui. Bora. Você quer seguir com a leitura ali? Outros, Vai. pode ser no 5, né? Outros Uhum. sujeitos adequados para a aplicação da ideia para o dia de hoje também incluem qualquer coisa que tenhas medo que possa te acontecer, ou a qualquer pessoa com quem estejas preocupado. Em cada caso, cita o desastre, bem especificamente. Não use termos genéricos. Por exemplo, não digas Deus não criou a enfermidade, mas Deus não criou o câncer. Ou ataques cardíacos, ou qualquer coisa que possa te provocar medo. Estás olhando para o teu repertório pessoal de horrores. Essas coisas são partes do mundo que tu vês. Algumas delas são ilusões compartilhadas e outras fazem parte do teu inferno pessoal. Isso não importa. Aquilo que Deus não criou só pode estar na tua própria mente, a parte sua. Portanto, não tem nenhum significado. Em reconhecimento desse fato, conclui o período, os períodos de prática e permitindo a ideia para o dia de hoje. Deus não criou um mundo sem significado. Quer comentar algo? Não, pode seguir ali. 7. A ideia de hoje pode, obviamente, ser aplicada a qualquer coisa que te perturbe durante o dia, fora dos períodos de prática. Se muito específico ao aplicá-la, dizes: Deus não criou um mundo sem significado. Ele não criou, aí você especifica a situação que está te perturbando e, portanto, isso não é real. De novo, a forma de corrigir o pensamento, né, amiga? Sim. Uhum. A única coisa que muda, né, se a gente olhar, é é o nosso pensamento, Uhum. É o pensamento. né? É o pensamento. Porque o pensamento vai gerar emoções, então controlar o pensamento não é possível corrigir, observar e corrigir. Uhum. Observar e corrigir. E até a gente não entrar nessa postura de observação e correção, a gente não evolui, né, nesse processo espiritual, inclusive. E a partir do momento que a gente vai fazendo esse treino com os exercícios, a gente vai utilizando ele nas coisas que nos Uhum, acontecem aqui fora, né? Então, às vezes, você tem lá uma situação e, de repente, você lembra. Isso não é real. Por que não é real? Porque não vai... Tudo que é, tudo que uhum, né? O que é imutável, o uhum, que é infinito, o que é eterno, uhum, é Deus. uhum, Então, se não é isso, foi feito pelo ego e não fica. E se não fica, é uma ilusão. Então, o que é real em nós? Esse amor, essa felicidade eterna em uhum, nós. Então, eu sempre trago isso, eu falo, bom, isso aqui não é eterno. Então, já não é real. Então, eu não me agarro àquilo como realidade, daí você não fica identificado com aquela situação, porque nós temos situações de vida, mas não é a nossa vida. Né? O que é a vida é real. uhum, O que não é real é as situações que ela nos traz. Elas não permanecem, elas não são apenas salas de aulas para você ter essa lembrança de uhum. amor. Então, se nós Sim. pudermos, a gente vê coisas acontecendo
pela essa faseção dos egos, está acontecendo muita coisa no mundo, a gente está vendo isso. Mas eu posso escolher aqui dentro de mim. Quando um escolhe, o outro decide escolher também, outro, nós vamos saindo desse campo de guerra, É que, né? A gente vai dando um passo para trás. aham, é que amiga, o que eu sinto assim é que quando nós falamos isso não é real, é que cada um vê uma situação sobre a própria perspectiva. E por isso que cada um cria uma verdade, né? E tem uma frase que é bíblica que diz: a verdade, ela te libertará. Mas o que é a Uhum. verdade, né? E aí, quando ocorre um fato, cada um tira a sua própria verdade. E é isso que não é real. Essa própria verdade. É, A verdade só é encontrada, né, Mari, na unicidade. uhum, Então, quando nós nos encontramos nesse mesmo, quando nós nos unimos, ali uhum, está a verdade. uhum. Tudo que é separação não é verdade. Se eu tenho uma ideia, você já tem uma outra ideia, o outro já tem uma outra ideia, pronto, já não é real. Porque a verdade ela se encontra em unidade, em Isso. unificação, né? Sempre diante de um conflito, de qualquer que seja o conflito, a necessidade, mesmo que estejam em situações opostas, a necessidade é a mesma. Essa é a grande questão. E é ali que está, né, o que é divino. Todo conflito, e quando nós estamos em oposição, né, situações opostas, eu e você temos um conflito por algo. No fundo, a nossa necessidade é a mesma. É a de amor. Isso Ai, aí. ai. É o de amor, né? Porque no Uhum, fundo é um medo de não estar sendo amado uhum, ali, né? Que emerge. uhum, Mari, eu acho que vamos abrir hoje. Eu queria perguntar para as pessoas que estão nos assistindo como que está sendo, uhum. se está tranquilo, se está tendo compreensão, como que está isso. Se alguém quiser fazer um comentário, a gente aguarda um minutinho aqui para ouvir, para ler vocês, no caso. Né? Se alguém quiser Uhum. trazer alguma coisa aqui. Tem um delay, né? Até Sim. que como que como que tá sendo para você, Mari? Tá É, fazendo? então, para mim, Tá ótimo, a Lúcia fala. para mim tá me fazendo mergulhar mais profundamente, né? Porque eu cresço muito em grupo, eu sempre tive esse perfil, né? Então eu aprendo muito na presença, de vocês, e isso para mim é bem significativo. É poder observar as lições e percebê-las na minha prática diária de vida, sabe? Isso é libertador, né? Você consegue mergulhar. O amor é um treino, amar é um treino. E se nós estamos inseridos num mundo onde nesse momento a nossa espécie está com muita dificuldade, a nossa espécie está em conflito constante, não é Não é difícil você sair no trânsito hoje e você ouvir gritos, buzinadas, xingamentos, porque nós estamos em conflito enquanto espécie. E por isso a Ah, desculpa. gente precisa se atentar cada vez mais a treinar o amor. Esse olhar Isso. amoroso diante da vida para que a gente consiga acessar esse divino em nós. Quanto mais pessoas se lembram, mais conexões são feitas, Uhum. né? De amor, verdade. A Virgínia diz: esse é o meu segundo ano. Que legal. Daí eu acho que a Bruna falou alguma coisa ali, só que eu já fugiu, já não consegui ver aqui, Sim, a sumiu para Bruna, mim. Tu a consegue? Bruna disse: Eu estou amando a presença da Mari aqui. Obrigada, Bruna. Na escola está trazendo uma nova consciência para mim
gratidão. E a Virgínia diz que é o segundo ano que ela pratica, mas é mais fácil. Às vezes parece que estou lendo pela primeira vez. Eu também, Eu Virgínia, também. da mesma forma. Estou em paz, ela está dizendo. Acho que é esse o sentimento, né? A paz. E a Bruna E sabe que diz, ontem ainda eu comentava com meu esposo, parece que eu não fiz essas lições. É um outro jeito, sim. é novo para mim, né? E eu falei, nossa, e tá tão gostoso, tô sentindo essa paz também, viu, Virgínia? Tô nessa paz aí. Também estou bem feliz da Maritana estar aqui com a gente, viu, Bruna? A gente vai Gratidão. ampliando a ideia, nossa, eu e a Bruna, a gente criou um caminho para o amor, né? A escola Uhum, nasceu desse lugar, assim, um caminho para o amor, que é trazer, como a Mari falou, quanto mais irmãos, né? O livro fala muito sobre nosso irmão. Quanto mais irmãos nós trazermos, mais lembrados seremos uhum, desse amor, né? uhum. E é isso, então, que a gente vai treinando aqui. Eu acho que alguém mais falou alguma coisa. Não, sempre tem, Uhum. Eu só quero falar algo sempre tem um assim, já que professor. nós falamos tanto do amor hoje aqui, né? Ao mesmo tempo nós falamos do ego também. Tem uma coisa que eu tenho percebido em mim, assim, o quanto quando nós falamos de amor, no meu pensamento, no meu pensamento de ego, eu via o amor em relação às pessoas e às coisas ao meu entorno, aquilo que estava ao meu entorno. Mas hoje eu percebo o principal sentimento de amor em relação a mim mesma. E eu acho que eu sinto que esse é um dos pontos assim muito importantes da correção do pensamento, da mente, né? Que é esse amor em mim, para que Sim, quando eu vivo ele em mim, eu consigo viver ele nas minhas relações. eu expando, né? Uhum. Ela só vem, a Começa aqui, né? expansão só, isso, a expansão só vem dessa forma, né? Uhum. Tô nesse lugar também, assim. Uma vez um professor meu de constelação falou uma frase muito lá atrás, assim, que mexeu bastante comigo naquela época. A minha consciência ainda era bem, bem fechada, assim, né? E aquela ideia de que o outro, eu ainda tinha muito aquela ideia de que o outro tem que me amar, o outro tem que me amar. E ele me disse uma frase: você nunca vai saber qual o sentimento do outro, mas você consegue saber o quanto você pode amar. Uhum. E aquilo ficou no meu coração, sabe? Você só vai saber o quanto você. Então hoje eu falo assim, não. Às vezes eu me percebo nesse lugar, né? Não estou sentindo o amor dessa pessoa aqui por mim. Mas aí logo eu me lembro, eu quero expandir esse amor. Uhum. Eu sou esse amor. Eu preciso me lembrar, eu sou esse amor e eu expando. Então, o que importa é o quanto que eu consigo pôr o meu amor para fora. Uhum. Me lembrar dele, né? Ai, Sim. gostoso O demais. quão amorosa eu sou comigo mesma, em resumo, né, Uhum, Claita? E uhum, o quão amorosa eu sou comigo mesma. Então, observar os pensamentos vai nessa direção, né? Mas é uhum. lindo o nosso exercício de hoje. É como diz a Bruna, o ego grita. Quando eu li o meu ego gritar, como? Porque a gente, quando o ego fala, a gente sempre vai pro como, né? O como é uma pergunta, assim, crucial do ego, Recorrente. né? É o ego gritando. Quando a pergunta começou, como? Pode ter certeza que é o ego falando. É a voz do ego. Ai, ai. Uhum. Ou eu queria também, né? E É, se? eu Eu queria, queria. e se, aham, o E se como, fosse? Se aham, viesse? E se é talvez? tudo ego. É tudo irreal, é tudo ilusão. Por tudo que nos Uhum. remete, né? Ai, ai, esse lugar é maravilhoso demais. É. Traz alegria lembrar do amor. Tudo o amor que precisa está em Deus, verdade. Sim. Obrigada, Virginia.
Gente, obrigada de Gratidão enorme, coração. viu? Nossa, vai fortalecendo muito aqui. E boa prática para vocês. Sim, Eu não estou vendo a Mari, mas beijão. eu tô te vendo. Beijão, fica E com até Deus. amanhã, então. Fiquem Até. com Deus. Tchau. Tchau. Gratidão.